Graça e paz, boa tarde, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar orando junto conosco neste momento, unindo sua fé à nossa por meio desta oração, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, queremos, Pai, te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, aprendendo mais da sua palavra, mais de ti, Senhor. Pai, a sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, assim também nosso coração se abre diante dela. Pedimos ao Senhor que venha fazer da nossa vida, do nosso coração, uma terra boa, uma terra fértil, para que o Senhor possa semear da sua semente em nossas vidas e que essas sementes possam vir dar frutos no tempo oportuno. Pai Santo e amado Deus, pedimos ao Senhor, Deus, de todo o coração, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o Senhor tome a glória para si de todo este tempo, que a tua palavra, meu Pai, seja derramada sobre nossas vidas, assim como sua graça, assim como sua misericórdia que tem sido renovada a cada manhã sobre nossas vidas. Pai, nos alcança, Senhor, pois nos rendemos a ti, Senhor, nos rendemos à tua vontade, nos colocamos, meu Pai, debaixo dos teus pés, Senhor, para aprender mais de ti, para te ouvir, para aprendermos, Deus, a como te servir, a como andar debaixo da sua vontade. Pai, abençoa desde já este tempo devocional, esta leitura bíblica na qual vamos fazer, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Pai Santo e amado Deus, te agradecemos e bendizemos teu santo nome, meu Pai, pelo cuidado, pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. A mensagem de hoje que eu quero trazer para você é uma mensagem de consolo e esperança. E o tema da nossa devocional é esse: nem sempre será só luta, ainda há esperança. E eu sei que muitas pessoas se encontram assim hoje, cansados, exaustos, esgotados de tantas batalhas que têm enfrentado em suas vidas. Vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, sobre o que a palavra do Senhor tem a dizer a cada um de nós nesta tarde de hoje. Preste atenção. Versículo 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Este repouso a qual a palavra se refere aqui é a salvação, é o estar com Deus, é o estar com Cristo. É sobre isso que se trata este repouso. Então há uma promessa dentro de um plano de salvação sobre nossas vidas. E este plano é elaborado pelo próprio Deus. Um plano de salvação sobre a minha e sobre a vida. Precisamos estar cientes disso, que Deus tem um plano de salvação. E aqui ele coloca bem claramente, dizendo assim que temamos, pois que porventura deixada a promessa, ou seja, aqui ele está se referindo sobre aqueles que deixam a promessa, que abandonam a promessa, aqueles que abrem mão da promessa, aqueles que abrem mão deste plano de salvação.
que não se incluem, que não querem fazer parte do plano de salvação do Senhor. É como se fosse uma guerra, uma batalha. Um soldado está ferido ou está encurralado diante do inimigo, e ali a sua nação, seu país, envia uma tropa, um batalhão especial. Para quê? Para resgatar este soldado. E ali aquela tropa vai, arrisca sua vida, se dedica, se empenha, enfrenta desafios, supera os obstáculos, tudo para resgatar aquele soldado que está perdido, aprisionado ou encurralado. E quando esta tropa consegue ter acesso a este soldado que está encurralado e chega ali com êxito para resgatá-lo, este soldado simplesmente olha para toda aquela tropa e diz: não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, me deixe morrer aqui, me deixe ficar aqui. É como se ele estivesse ali negando, negligenciando a sua própria salvação, o seu próprio resgate, abrindo mão e não reconhecendo todo o esforço que aquele pelotão, que aquela tropa teve, todo o empenho. Eles arriscaram sua vida para estarem ali, mas aquele soldado simplesmente, depois de tanta luta, depois de tanto sangue derramado, depois de tanto sacrifício, olha para todos eles e diz: eu não quero ir. É sobre ele que está falando aqui a palavra do Senhor. Sobre aqueles que não querem ser salvos, não querem fazer parte do plano de salvação de Deus. E o porquê disso? A palavra diz: olha, temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Sinceramente, você deixaria alguém para trás da sua família ou alguém que você ama muito? Ou seja, você já viu aqueles filmes em que vai acontecer, parece um apocalipse, e aí de repente se levanta uma onda gigante, ou um terremoto, ou algo estrondoso está para acontecer, e todos começam a sair correndo, entram em seus carros e saem desesperados. Este dia mesmo eu vi um vídeo sobre a erupção de um vulcão entrando em erupção, e a cidadezinha ao redor construída deste vulcão, eles entram em desespero e todos saem correndo desesperados, e aquele vulcão começa a soltar aquela fumaça, tóxica, e ali as pessoas começam a correr, largar tudo para trás, não dá tempo de pegar nada, não dá tempo de separar nada, simplesmente cada um começa a sair correndo. Alguns, os que têm filhos, os pais, as mães, catam os filhos no colo, nos braços e saem correndo desesperado, enquanto aquela fumaça avança até acometê-los. Ou seja, essa não é a intenção de Deus. Deixar seus filhos para trás. Deixar aqueles que Ele chamou para trás. Por isso existe aquela palavra bíblica, naquele versículo onde diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Preste atenção nisso, porque olha, a intenção de Deus nunca foi deixar ninguém para trás. Mas aqui o livro de Hebreus revela justamente isso, que temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, ou seja, muitos estão negligenciando a própria salvação, não querendo entrar no repouso celestial, não querendo ser salvos por Cristo, ou seja, estão vivendo uma condição difícil, estão vivendo contra a vontade de Deus, ofendendo a glória de Deus, e fazem isso conscientes dos seus erros e dos seus pecados. Estão muitas vezes numa situação lamentável, no fundo do poço. Eles, em algum momento, ouviram a palavra de Deus, conheceram o Evangelho de Cristo, em algum momento, frequentaram a igreja, seja na sua infância, seja na sua adolescência, em algum momento,
encontraram alguém na rua que falou do amor de Cristo para a vida deles. Em algum momento até leram a palavra do Senhor através da Bíblia. Mas mesmo sabendo de todos esses instrumentos, de todo esse esforço, conhecem a história de Cristo, sabem o sacrifício de Cristo, mas ainda assim insistem em viver sua vida de pecado. Ou seja, negligenciando completamente a sua salvação. Sabem que Deus tem uma solução para a sua vida. Sabem que Deus tem ali um conserto para sua casa e para sua família, mas ainda insistem em viver da maneira que acham que devem ser. Ou seja, não abrem mão, não renunciam, não estão dispostos a carregarem a sua cruz. Então a palavra do Senhor diz isso, aqui no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 1. Que muitos têm deixado a promessa da salvação, a promessa de entrar no repouso. Pareça que algum de vós fica para trás, ou seja, muitos parecem ficar para trás. Você acha possível alguém perder a salvação? Pois é justamente isso que está falando aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Sobre os crentes que correm o risco de perderem a sua salvação. Porque muitos, meu irmão, e preste atenção nisso, muitas pessoas que se declaram salvas e dizem que têm a certeza da sua salvação, que têm a convicção da sua salvação, muitas pessoas se acomodam na religiosidade, no legalismo, no tradicionalismo e deixam de viver uma vida em santidade. Ou seja, muitas pessoas pensam que apenas por serem batizadas na água já estão salvas. Ou seja, eu vou ser batizado aqui hoje e eu vou receber esse batismo, e esse batismo ali vai representar a salvação de Deus na minha vida, porque eu estou estabelecendo aqui um compromisso com Deus, correto? Porém eu não mudo, porém eu continuo vivendo a mesma vida. Porém, não há evidências dos frutos do Espírito em minha vida, que é a paz, o amor, longanimidade, benignidade, mansidão. Porém, eu continuo sendo um homem mentiroso, sem escrúpulos. Porém, eu continuo sendo um homem orgulhoso, vaidoso. Eu desci às águas, eu fui batizado, mas eu não mudei. E aquele batismo para mim, muitas vezes representa um selo de que eu sou salvo. Ou seja, quer dizer então que eu sou salvo, agora eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. E lá no final das contas, a gente se encontra novamente com Deus. E eu vou mostrar para Ele a minha carteirinha de batismo, o meu certificado de batismo. E vou dizer, olha aqui Deus, esse é o meu certificado de batismo. Dá a minha parte porque eu quero entrar no céu. Será que é desse jeito que funciona? Você está entendendo isso, meu irmão? Porque existe a possibilidade do crente perder a sua salvação. Como? Negligenciando ela. Abandonando o amor de Deus. Voltando as costas para Deus. Se virando contra Deus. Se rebelando contra o Evangelho de Jesus. O que você me diz sobre Judas? Que até então caminhou com Cristo. Quantas pessoas Judas não batizou? Quantos demônios Judas não expulsou? Quantas pessoas Judas não curou? E como foi o fim de Judas? Virou as costas para Cristo, traindo o Senhor Jesus, se rebelando contra o céu, contra o reino de Deus, contra um plano de salvação. Meu irmão, minha irmã, no versículo 2, a palavra continua nos dizendo: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A mesma palavra que os fariseus, os publicanos, a mesma palavra que os homens religiosos, que os sacerdotes
ouviram do Senhor Jesus naquela época, ouviram através dos discípulos de Jesus. As pregações do Evangelho são as mesmas que escutamos nos dias de hoje, que temos acesso. A mesma palavra que aquelas pessoas tiveram acesso, nós temos nos dias de hoje e até mais. Porque antigamente não se tinha nenhuma Bíblia para se ler. Hoje temos acesso à palavra de Deus. E olha só que interessante isso. Essa é a mesma palavra. Porém, a mesma palavra que estamos ouvindo hoje e aqueles que ouviram lá no passado, não foi aproveitada por muitos deles. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eu estou falando de Deus aqui para você. Estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Hebreus capítulo 4. Estou contando aqui tudo que está escrito, te revelando essas palavras sagradas. E você está ouvindo, está atento, está prestando atenção. Mas se você não receber isso com fé para a sua vida, de nada lhe adianta. Serão apenas palavras lançadas ao vento. Porque você não está tendo fé para receber. Você está ouvindo, mas não está acreditando. Você está ouvindo, mas não está crendo. Você está ouvindo, mas ainda está duvidando da palavra do Senhor que aqui está escrita. Então esses religiosos, eles ouviram Jesus pregar, ouviram os discípulos, ouviram a pregação do Evangelho, mas não tiveram fé. A fé precisa estar misturada na sua vida, misturada no seu entendimento, misturada porque é através da fé que o seu orgulho vai ser quebrado. É através da fé que você vai receber essa palavra e vai crer que ela é verdade e vida para a sua vida. E eles ouviram, mas não creram. E por causa disso, toda palavra que foi falada para eles, a mesma palavra que é falada para nós, nada foi aproveitado na vida deles. Ou seja, muitas vezes você vai sentar lá e vai passar 1 hora, 1h30, 2h30, ouvindo a pregação do Evangelho, desde que seja uma pregação expositiva, desde que seja uma pregação fiel às Escrituras, às Sagradas Escrituras de Deus. Você vai passar ali horas ouvindo aquela palavra, mas se você não tiver fé para ouvir aquela palavra, fé para acreditar naquela palavra, você vai estar ali apenas ouvindo algo que você não vai guardar, não vai entrar, não vai semear. É como se fosse a parábola da terra. Algumas vão ser semeadas entre pedras. E sem raiz, elas vão logo brotar, mas não vão ter sustentação e estrutura. Logo vão secar e morrer. Outras vão ser misturadas no meio de espinhos. E junto com os espinhos a sufocarão. E há aquela que é a terra boa, a terra fértil. Aquela terra que vai receber aquela palavra. E aquela palavra dentro dela vai ser trabalhada. Vai gerar vida. Meu irmão, minha irmã. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Está se referindo novamente àqueles que ouviram a palavra de Deus, mas não receberam a palavra de Deus com fé. Ou seja, andaram ainda em desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito:
Hoje, e eu quero que você preste muita atenção aqui no que está escrito agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás os vossos corações. Está entendendo o que aconteceu aqui agora? Com esses homens, com essas pessoas? A mesma palavra que eles ouviram lá atrás é a palavra que ouvimos hoje. A palavra revelada de Deus. Porém, aqueles homens, por causa das suas religiosidades, por causa das suas tradições, por causa, muitas vezes, do seu orgulho, da sua vaidade, endureceram o coração. E não tiveram fé suficiente para receber aquela palavra que vinha de Deus. Ou seja, Deus falou com eles. Eles ouviram a palavra de Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus ali encarnado, trazendo palavra de vida sobre a vida deles. Através da vida dos discípulos e dos apóstolos, eles receberam a palavra de Deus. Da mesma maneira que você está recebendo uma palavra de Deus agora aí na sua casa. Só que o problema foi que eles endureceram o coração. E se você endureceu o coração para essa palavra que você está recebendo, se você endureceu o seu coração para essa palavra que você está recebendo aqui agora, você se equipara à mesma condição que estes homens, que endureceram seu coração e deixaram a promessa, e negligenciaram a sua salvação, e não quiseram saber da palavra de Deus, e abriram mão de serem salvos. E disseram, não, eu não preciso do Senhor, deixa que eu me viro, que eu dou o meu jeito. Não reconheceram Deus, não reconheceram o Senhor Jesus, não reconheceram a palavra de Deus em suas vidas e a negligenciaram. Então, meus irmãos, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E aqui é a palavra de esperança que eu quero dizer para você nesta tarde de hoje. Nem sempre será só luta. Nem sempre será só aflição. Eu sei que está escrito que neste mundo teríamos aflições. Mas a palavra, no mesmo versículo, continua dizendo, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E porque o Senhor venceu o mundo, fez de nós mais que vencedores. E quando seremos mais que vencedores? Quando entrarmos no repouso. Quando entendermos o plano de salvação de Deus sobre nossas vidas. Quando entendermos que fazemos parte desse plano de salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor é bem clara, dizendo, olha, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Você é escolhido de Deus? Você é chamado de Deus? Eu quero dizer algo para você. Resta ainda para você um repouso. Ainda que este mundo tenha sido injusto com você. Ainda que a vida não tenha sido muito agradável para você nessa terra. Ainda que você tenha passado por aflições. Ainda que você tenha sido injustiçado, humilhado. Ainda que você tenha passado uma boa parte da sua vida lutando contra doenças, lutando contra enfermidade, internado em hospitais, lutando pela recuperação da sua família, lutando pela salvação dos seus filhos, lutando pela restauração do seu casamento, ainda que você tenha passado tudo aquilo que traz tristeza, sofrimento, dor sobre sua vida, eu quero te dizer uma coisa, ainda há repouso para o povo de Deus. Ainda há um repouso para você. Ainda há um lugar de descanso para você. Ainda há um lugar de paz para você.
Mesmo que sua vida tenha sido uma grande viagem em alto mar, em águas turbulentas e ventos frios, ainda há águas tranquilas sobre sua vida. E eu quero te dizer algo mais. Você sabe aonde você vai encontrar este repouso? Nos braços do Pai. Ainda há repouso para você nos braços de Cristo. Ainda há paz para você nos braços de Cristo. Ainda há restauração para sua casa nos braços de Cristo. Ainda há solução nos braços de Cristo. Ainda há cura nas mãos de Cristo. Ainda há salvação em Cristo. Entenda isso, meu irmão, porque essa é a palavra de esperança que Deus traz para nós. Por mais difícil que tenha sido sua vida, por mais que você tenha enfrentado condições desfavoráveis, se você é alguém que recebeu a palavra de Deus e amou a palavra de Deus e guardou a palavra de Deus no seu coração, ainda há repouso para você. Ainda resta repouso para você. Nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. E não é porque você está vivendo isso hoje que quer dizer que a sua vida vai acabar assim. Pelo contrário. Ainda há repouso. Ainda resta repouso e descanso para você nos braços do Pai. Mas aquele que nega a palavra de Deus, abandona a promessa e negligencia a sua própria salvação. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Ou seja, o próprio Deus estabeleceu descanso, estabeleceu paz, estabeleceu repouso. Quando ele terminou suas obras, ele próprio entrou no seu repouso e repousou de suas obras. Como Deus, ele fez isso. Ele repousou de suas obras e fez para ele um lugar de descanso. E é para este lugar de descanso que ele tem chamado seus filhos. Olha que lindo isso. É para este lugar de descanso, depois de concluída toda a obra, e depois de tudo que ele fez, ele viu que tudo que ele fez era bom. Ele convida seus filhos para um lugar de descanso, para um lugar de proteção, para um lugar de abrigo, de seguro, de refúgio. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse exemplo de desobediência se refere àqueles que ouviram a palavra de Deus, ou aqueles que ouvem a palavra de Deus hoje, mas continuam negligenciando a salvação. Como? Negando a palavra de Deus. Eu não quero saber disso não. Eu já ouvi isso aí. É só mais um crente falando. É só mais isso. É só mais aquilo. Ah, mas é tudo igual. Não muda. Meu irmão, minha irmã. Muitos se encontram nessa situação. Muitos não têm mais paciência para ouvir a palavra de Deus. Muitos não se dedicam mais para ouvir a palavra de Deus. Muitos sentam na igreja de domingo a domingo no banco da igreja, escutam horas e mais horas de palavras, mas não escutam com fé. Apenas é mais um dia que estão cumprindo, como se fosse uma marcação de ponto no seu trabalho. E não recebem com amor, não acolhem a palavra de Deus com amor, não procuram exercer e praticar a palavra de Deus com amor. Passam horas a fio ouvindo a palavra, sentado a palavra de Deus, mas quando termina o culto, se levantam, saem para a porta da igreja e vão falar de futebol, falar de coisas fúteis, falar de coisas supérfluas deste mundo. Ou seja, aquela palavra que eles receberam ficou apenas ali. Eles não levam para suas casas.
não levam para suas vidas, não trazem consigo. Que respeito há sobre a palavra de Deus? Meu irmão, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque aqueles mesmos homens que viram Cristo ser crucificado naquela cruz, assim quando veio e o templo se fechou e o véu foi rasgado, passando algumas horas, eles voltaram aos seus afazeres. Alguns foram para as tabernas beberem, outros foram dançarem, outros foram fazer uma comida, como se nada tivesse acontecido. Mas ali tinha sido crucificado Cristo. O que eles não esperavam é que este mesmo Cristo crucificado fosse ressuscitar. Isso eles não contavam. E ele ressuscitou e vive. Meu irmão, minha irmã. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está entendendo isso? A palavra de Deus, ela tem o poder de discernir a intenção do nosso coração e do nosso pensamento, como estamos recebendo a palavra de Deus. Então Deus sabe quem vai ouvir a sua palavra e vai se converter, e vai receber, e vai acreditar, e vai ter fé naquela palavra. Deus sabe disso. E Ele sabe que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é capaz de penetrar na alma da pessoa. Por mais que ela endureça o seu coração, por mais que ela tente resistir à palavra de Deus, ela ainda penetra. Porém, depois que ela penetra, muitos a abandonam. Muitos viram as costas para ela. Ela penetrou, ela tocou, ela falou com você. Você até por um momento se sentiu ali inspirado de tomar uma decisão, uma atitude em sua vida. Porém, saindo a porta fora, você viu uma dificuldade. E aquilo lhe fez pensar bem, não, mas se eu começar a ir lá, vai aparecer problemas e ter dificuldade. Porque muitas pessoas pensam assim, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso para mim. Poxa, Leandro, mas parece que depois que eu comecei a ir na igreja, depois que eu comecei a buscar Deus, parece que os meus problemas aumentaram. Parece que as coisas começaram a dar errado. Coisas que antes eram simples, coisas que antes, às vezes parece que começou até a faltar coisa dentro de casa. Você acredita nisso? Existe um objetivo aí, de te tirar do caminho. E no começo não vai ser fácil. Pelo contrário, tem gente que pensa que é fácil. Tem gente que pensa que é só lá na igreja, erguer as mãos pro alto e falar e agradecer a Deus e louvar e pronto e acabou. E a semana vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, e você vai ser prosperar no seu serviço e não vai faltar dinheiro, não vai faltar dentro de casa nada e as contas vai estar tudo certinha. Se pregaram isso para você e você acreditou nisso, você acreditou numa heresia que está relacionada à teologia da prosperidade. A prosperidade bíblica não tem nada a ver com dinheiro. E olha, e fique tranquilo, nosso Deus é o dono de todo ouro e prata. Mas o que Deus realmente quer dar para você, sabe o que é? Uma nova vida. Que adianta você ser rico? Que adianta você ser milionário? Mas aqui dentro, ser uma pessoa miserável, pobre, triste, infeliz, falida. Não adianta nada você ter rios de dinheiro, você ter carros, ter casas, apartamentos, ter uma conta bancária, cartão de crédito com limite lá na altura. Mas aqui dentro do seu coração, no seu espírito, na sua alma, você ser falido.
Você ser falido, você ter uma família arruinada. Você não ter prazer de voltar para casa. Você não ter alegria de sentar numa mesa com seus filhos. O que adianta o seu dinheiro agora? E o que vai valer o seu dinheiro dentro de um caixão? Debaixo de uma terra? Meu irmão, minha irmã, isso tudo aqui veio do pó. E para o pó vai voltar. O que a gente precisa entender é que o que existe aqui dentro é uma alma que é eterna. E ela não volta para o pó, mas entra para uma eternidade, na qual já fazemos parte. Então não adianta nada a gente passar a nossa vida toda buscando as coisas supérfluas desse mundo e abandonar a palavra de Deus. Porque uma hora a conta chega e você vai precisar pagar essa conta. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por mais que você diga que você não acredita em Deus, não acredita nas coisas de Deus, ou está decepcionado com o evangelho de Cristo por causa de pessoas que deram mau testemunho ou mau exemplo para a sua vida, procure você então a palavra de Deus. Sente com uma Bíblia e peça para que Deus fale com você através da palavra dele. E você aprenderá muito mais buscando em Deus o discernimento da palavra do Senhor com a sua Bíblia em casa do que eu falando contigo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. No final das contas, seremos todos nós nus diante do trono de Deus, sem nada poder esconder, sem nada poder ocultar. Porque não há nada que você consiga esconder de Deus. Não há nada que você consiga encobertar de Deus. Nem sempre será a luta. Nem sempre será a dificuldade. A palavra de Deus diz que há repouso. E este repouso é a esperança do cristão. É a esperança do crente. A salvação é a esperança do crente. Mas para aquele que continua negligenciando a sua salvação, negando a palavra de Deus, endurecendo o coração, este nunca sai da luta, nunca sai da batalha. Sua vida será uma intensa batalha. E quando a eternidade chegar, a batalha permanecerá. E o que uma batalha muitas vezes traz? Sofrimento, dor, tristeza, lamento. Essa será a batalha de todos aqueles que forem para o inferno durante toda uma eternidade. Irão batalhar contra os seus próprios pecados, rangendo os dentes, num lago de fogo e enxofre, dor, sofrimento e lamento. Mas Deus não quer deixar para trás nenhum dos seus. Deus tem um plano de salvação sobre sua vida. E Ele mesmo escreveu esse plano de salvação. E lá no plano de salvação tem o seu nome. Agora, você precisa entender isso, que você faz parte desse plano de salvação. E agora, o que eu devo fazer? Se comporte como quem faz parte de um plano de salvação do Senhor, que é absoluto, que é supremo. E pare de negligenciar a sua própria salvação. Pare de negligenciar a sua própria salvação. Pare de tentar se esconder de Deus.
Amém. Essa é a palavra do Senhor e eu gostaria de concluir ela com uma oração. Eu gostaria de orar pela sua vida neste momento e agradecer a sua participação, de todos vocês. A irmã Fátima aqui compartilhou com a gente com a mensagem, olha, ouvirmos e praticarmos, se não estamos enganando a nós mesmos. É isso mesmo, sobre isso que se trata a palavra. A importância de ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque se não praticar, meu irmão, a gente vai estar enganando a nós mesmos. Eu costumo dizer que há 2 tipos de fé. A com obra e a sem obra. A fé com obra, ela vê o milagre acontecer. A fé sem obra, ela é morta. Simplesmente isso. Vamos orar então e agradecer a Deus? Pai Santo e amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que foi semeada em nossos corações, que penetrou na nossa alma, meu Pai. Pai, que possamos praticar tudo aquilo que temos aprendido com o Senhor dia após dia, através da leitura bíblica, através da oração, através da comunhão, Senhor. Nos dê força, meu Pai, nos ajuda diante das nossas falhas, diante das nossas fraquezas, meu Pai, que possamos sim um dia, meu Pai, entrar neste lugar de repouso e descanso, que sabemos que só existe nos seus braços, Senhor, aonde há verdadeira paz, onde há verdadeiro amor, onde há verdadeira alegria e felicidade. Pai, nos curvamos diante da tua santidade, meu Pai, e reconhecemos o poder da tua palavra sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz de Jesus seja sobre sua vida.